A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico. De E. W. Kenyon. Lição número 15. Oferta. As vestes do sacerdote. Veja Êxodo capítulo 39, versículo 27 e capítulo 28, versículos 31 ao 34. A parte da veste do sumo sacerdote chamada túnica bordada é derivada de um verbo que significa cobrir ou esconder. As vestes exteriores eram claramente de caráter representativo, isto é, elas levavam os nomes de Israel diante do Senhor. As romãs em volta da orla da sobrepeliz tinham relação àquele povo como produtor de fruto para Deus. O que ia por baixo da túnica aparentemente não tinha conexão com o povo, era mais propriamente uma veste pessoal do sumo sacerdote. Ela era uma expiação para si mesmo. A túnica de linho fino branco era um tipo da justiça com a qual o sacerdote era coberto. O cinto. Veja Êxodo capítulo 28, versículo 4 e capítulo 39, versículo 5. O objetivo do cinto era reforçar os quadris para o serviço. Em seu ministério terreno, Cristo cingiu a si mesmo com tal zelo para fazer a vontade do Pai que todas as forças dos homens e do inferno não poderiam abalar. Ofertas. Há dois tipos distintos de oferta. Um tipo inclui a oferta relacionada com o grande dia da expiação. Veja Levítico capítulo 16. O outro tipo de oferta inclui as primeiras 3 das 5 ofertas mostradas em Levítico, capítulos 1 a 4, e as outras 2 pela comunhão quebrada. Veja Levítico, do capítulo 4 ao capítulo 7. As primeiras 3 ofertas eram pela comunhão. Vimos que a razão da criação foi o desejo de Deus Pai por comunhão. Vimos também a entrada da morte espiritual no espírito do homem, a qual o separou de Deus. Agora vemos este desejo por comunhão da parte de Deus Pai manifestado novamente quando ele pede ao Israel espiritualmente morto que edifique para si um tabernáculo, para que ele possa habitar em seu meio. Deus fez provisão para que eles se aproximassem dele através do sacerdócio arônico e das ofertas. Das 5 ofertas, as 3 primeiras eram ofertas de adoração ou comunhão, e as 2 últimas eram ofertas pela comunhão quebrada. Vemos que, em cada caso, o objetivo era a comunhão. Veja a tabela dos sacrifícios no final desta lição. Holocausto, ou ofertas completamente queimadas. Leia Levítico, capítulo 1. A lei do holocausto. Veja Levítico, capítulo 6, versículos 8 ao 13. O holocausto era puramente uma oferta de comunhão. Era uma oferta de amor. Era oferecido por livre e espontânea vontade do indivíduo. Devia ser oferecido à porta da tenda da congregação. O homem impunha sua mão sobre a cabeça da oferta. Isto o identificava com a oferta a qual faria uma expiação por ele. Veja Levítico capítulo 1, versículos 3 e 4. O israelita espiritualmente morto não podia ter comunhão com Deus sem primeiro uma cobertura ser providenciada para ele. Levítico capítulo 1, versículos 5 ao 9 mostram que o homem traz sua oferta, a sacrifica e a corta em pedaços. Os sacerdotes aspergem o sangue ao redor do altar de bronze. Ele pode fazer isto com base no grande dia da expiação. O sumo sacerdote não tem parte nisto, somente os sacerdotes. As vísceras e as patas são lavadas. As patas haviam tocado a terra amaldiçoada e as vísceras haviam sido cheias do fruto da terra amaldiçoada. Havia um exame triplo sobre a oferta. O homem que a oferecia a examinava para descobrir se ela tinha defeito ou não. O sacerdote a examinava e Deus a examinava. Neste sentido, ela é um tipo de Cristo. Cristo foi examinado pela lei e achado inculpável. Foi examinado pelo sacerdócio que o ofereceu e foi achado inculpável. Eles não conseguiram encontrar culpa em Cristo. Eles tiveram que fazer falsas acusações.
Deus não achou culpa nele. Em algumas ocasiões, Deus bradou dos céus, abre aspas, este é o meu filho amado em quem me comprazo, fecha aspas. Jesus não achou culpa em si mesmo. Ele disse, abre aspas, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, fecha aspas. Veja João, capítulo 14, versículo 30. Jesus disse também, abre aspas, quem dentre vós me convence de pecado, fecha aspas. Veja João, capítulo 8, versículo 46. As Escrituras mostram a ausência de pecado em Jesus aos seus próprios olhos, bem como aos olhos de Deus e do povo. Levítico capítulo 1, versículo 9, mostra que a oferta era queimada sobre o altar como um doce aroma a Jeová. Era um doce aroma de comunhão entre Deus e o homem. Efésios capítulo 5, versículo 2, nos mostra que o sacrifício de Cristo teve um aroma agradável diante de Deus. Foi agradável porque este sacrifício restaurou a justiça ao homem e o trouxe de volta a Deus. O sacrifício tornou possível a comunhão entre Deus e o homem. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz, abre aspas, todavia foi do agrado de Jeová esmagá-lo, fecha aspas. Tão precioso era o homem à vista de Deus que agradou a ele sofrer e seu filho sofrer para que o direito de filiação pudesse ser dado novamente ao homem. A oferta de manjares. Leia Levítico capítulo 2. Esta oferta também era voluntária, ou seja, uma expressão de amor ao Deus da aliança. O adorador deve trazer um vaso com farinha fina. Tudo que é grosseiro e impróprio é tirado. A flor de farinha é um belo tipo da perfeita humanidade de Cristo e de seu corpo, a Igreja. Azeite era derramado sobre a farinha. Isto é um tipo do Espírito Santo ungindo Cristo e a Igreja. Ela era encharcada no azeite. Deus não dá o Espírito por medida. Sobre a farinha com azeite era colocado incenso. O adorador, então, trazia a oferta de manjares a um sacerdote. Veja, o sumo sacerdote não é visto aqui. O sacerdote tomava um punhado da farinha com todo o incenso e a queimava sobre o altar, uma oferta feita pelo fogo, um doce aroma a Jeová. O incenso é tipo da adoração. Por isso, todo ele era queimado com a porção oferecida a Jeová. Jeová recebia tudo, a adoração, o amor e a devoção. A oferta de manjares é um tipo de Cristo no Evangelho de Lucas. Ali vemos a linda humanidade de Jesus. A encarnação é a farinha fina misturada com azeite. Havia muito sal na vida de Cristo. Isto significa sua maravilhosa sabedoria em toda a sua conversação. Não havia mel, um tipo da autoindulgência no homem. Não havia fermento, jamais um significado falso. Jesus nunca se acomodou à ignorância das pessoas. Ele é sempre o fiel porta-voz de Deus. Jesus deu todo o incenso ao Pai. O Pai tinha toda a glória. Foi necessário o fogo para produzir a fragrância do incenso. Foi necessário a cruz para revelar a fragrância e beleza de Jesus. O que sobrava devia ser comido pelo sacerdote no santo lugar. Esta farinha comida pelo sacerdote é um tipo de nossa alimentação com a palavra de Deus. A lei da oferta pacífica. Veja Levítico, capítulo 3 e capítulo 7, versículos 11 ao 36. Nas ofertas pacíficas ou sacrifício pacífico, vemos a graciosa provisão que Deus fez para a comunhão do homem com Ele. A oferta pacífica é um tipo diferente de comunhão. Na oferta de manjares, Deus tinha a sua porção e o sacerdote e sua família têm a sua porção. Na oferta pacífica, o adorador também tem sua porção. Jeová fica com toda a gordura do animal. O sacerdote e sua família e o adorador com sua família, ambos têm sua porção. Temos aqui um tipo de comunhão. Dentro do átrio exterior se sentavam o sacerdote e sua família e o adorador e sua família, comendo enquanto Jeová recebia sua porção. Comer é um tipo da mais alta ordem da comunhão.
Afinal, não se consegue comer e desfrutar de seu alimento na presença de inimigos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz, abre aspas, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fecha aspas. Nesta passagem, a palavra cear é usada como um tipo para mostrar a comunhão entre o Pai e Cristo com o homem no momento em que eles vêm morar com ele. A adoração de Israel tinha que estar no nível dos sentidos físicos. Sua comunhão também tinha que estar no mesmo nível. Eles podiam ter comunhão somente quando o homem desejasse expressar sua gratidão ao seu Deus da aliança. Aqueles que fossem ingratos provavelmente não trariam ofertas voluntárias. Vemos que o Deus da aliança não era um déspota. Antes de ter dado a Israel a lei da aliança, Deus relembra diante de Moisés sua fidelidade à aliança em libertá-los do Egito e cuidar deles em seus 3 meses de jornada. Deus então lhes deu a permissão de escolher se andariam ou não com ele como o seu povo da aliança. Veja Êxodo capítulo 19, versículos 3 ao 9. Êxodo capítulo 24, versículos 1 ao 8, mostra que, antes da lei da aliança realmente entrar em vigor, o povo primeiro a ratificou. Deus deu a lei oralmente a Moisés e este a deu ao povo, que disse, abre aspas, tudo o que falou o Senhor faremos, fecha aspas. Foi assim na construção do tabernáculo. O tabernáculo devia ser feito com ofertas de corações dispostos. Assim também devia ser nas ofertas de comunhão, as quais deviam vir daqueles que estivessem dispostos a adorar a Deus. A comunhão na oferta pacífica era uma tripla comunhão entre Deus, o sacerdote e o homem. É um tipo de nossa comunhão hoje. Nós temos comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Veja a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Temos também comunhão uns com os outros. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Veja Levítico, capítulos 5 e 6. O objetivo da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa era manter a comunhão. A oferta pelo pecado era oferecida quando um sacerdote ungido, alguém que ocupava uma posição de autoridade ou qualquer um do povo pecasse diretamente contra Jeová. Já a oferta pela culpa estava diretamente ligada contra o seu próximo. Levítico capítulo 6, versículos 1 e 2, fala sobre enganar o próximo sobre algum depósito ou penhor ou roubo ou tirar vantagem de seu próximo com respeito à propriedade perdida ou juramento falso. Como mencionamos antes, era possível a essas 5 ofertas de comunhão ser aceitas com base na expiação feita uma vez ao ano. Leia o 5º e 6º capítulos de Levítico. O pecado de Nadab e Abiú. Veja Levítico capítulo 10. O fato de que Israel era espiritualmente morto e precisava de uma expiação é revelado em Levítico capítulo 10, versículo 1. O Deus da aliança desejava comunhão com seu povo, mas devido à sua condição de morte espiritual, eles podiam se aproximar de Deus somente através de um modo divinamente estabelecido. O homem espiritualmente morto necessitava de um mediador. A bênção de Deus havia estado poderosamente sobre o povo. Após a dedicação do sacerdócio, a glória do Senhor apareceu ao povo. Veja Levítico capítulos 8 e 9. Agora, uma tragédia sobrevém à família de Arão. Seus 2 filhos, que ousam se aproximar de Jeová sem serem convidados e à sua própria maneira, veja Levítico capítulo 10, versículo 1, são atingidos por um fogo que os consome. Veja Levítico capítulo 10, versículo 2. Israel aprende que não pode se aproximar de Deus a seu próprio modo. Questionário 1. Como a túnica revela a necessidade de uma expiação por parte do sumo sacerdote. 2. Em que aspecto o cinto era um tipo de Cristo. 3. Quais eram os 2 tipos distintos de ofertas. 4.
Dê o nome das 5 ofertas de comunhão. 5. Como o triplo exame que era feito sobre o holocausto era um tipo de Cristo. 6. Como a oferta de manjares retratava a Cristo. 7. Como a oferta pacífica providenciava um meio de comunhão. 8. Qual era a finalidade da oferta pelo pecado? 9. Qual era a finalidade da oferta pela culpa? 10. Qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Tabela dos 5 grandes sacrifícios levíticos. Nome: holocausto. Significado: a mais alta ordem de comunhão. Animal oferecido: novilho, carneiro, bode, pombinho e rolinha. Onde é apresentado? Na porta da tenda da congregação. Por quem é apresentado? Qualquer pessoa. Características especiais: um tipo de Cristo, como filho agradando ao Pai. Em que lugar da Bíblia foram oferecidos? Em Gênesis capítulo 8, versículo 20, por Noé. Nome: oferta de manjares. Significado: comunhão entre Jeová e o homem. O que era oferecido? Flor de farinha, óleo, incenso, sal e sem nenhum tipo de fermento. Onde é apresentado? Aos filhos de Arão. Por quem é apresentado? Qualquer pessoa. Características especiais: um tipo de Cristo, como retratado em Lucas. Em que lugar da Bíblia foram oferecidos? Gênesis capítulo 32, versículos 13, Jacó e Esaú. Nome: ofertas pacíficas. Significado: Jeová, o sacerdote e o homem deleitando-se com o sacrifício, ou seja, um tipo de Cristo. Animal oferecido: macho ou fêmea do gado ou ovelhas. Onde é apresentado? Na porta da tenda da congregação. Por quem é apresentado? Qualquer pessoa. Características especiais: é um tipo do crente desfrutando de seus privilégios. Onde na Bíblia foram oferecidos? Em Gênesis capítulo 31, versículo 54, Jacó. Nome: oferta pelo pecado. Significado: restauração da comunhão quebrada. Animal oferecido: novilho para o sacerdote, bote para o príncipe, cabrito, ovelha, pássaros ou flor de farinha para o povo. Onde é apresentado? Na porta da tenda da congregação. Por quem é apresentado? Por aquele que pecou contra Jeová. Características especiais: é um tipo de Jesus como nosso advogado. Em que lugar da Bíblia foram oferecidos? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 21 ao 24, Ezequias. Nome: oferta pela culpa. Significado: restauração da comunhão quebrada. Animal oferecido: carneiro sem defeito. Onde é apresentado? A Jeová e ao sacerdote. Por quem é apresentado? Por aquele que pecou contra o homem. Características especiais: é um tipo de Jesus como nosso advogado. Onde na Bíblia foram oferecidos? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 4. Filisteus.